E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E projetando ele isto, ele não agiu precipitadamente, não tomou o rumo que a lei lhe teria permitido tomar se ele tivesse sido precipitado, violento ou injusto. Era um caso que afetava profundamente sua felicidade, seu caráter e a reputação e caráter da companheira que ele escolheu. Deus é capaz de guiar tanto os ponderados, isto é, aqueles que refletem antes de agir, quanto os ansiosos. E quando nós já tivermos lidado pacientemente com um assunto perplexo e não soubermos o que fazer, então Deus, como no caso de José, intervirá para nos guiar e dirigir o nosso caminho. Pois no Salmo 25:9 está escrito que ele conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Um anjo do Senhor. A palavra anjo significa literalmente um mensageiro. É aplicada principalmente nas Escrituras àqueles seres santos, invisíveis, que não caíram em pecado, que vivem no céu. Vejamos 1 Timóteo 5:21. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, ou Judas 1:6. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, e que são enviados para ministrar àqueles que serão herdeiros da salvação. Para saber mais a respeito, veja as notas em Hebreus 1:13-14 e Daniel 9:21. O termo aqui utilizado também é aplicado a homens como mensageiros, tal como consta em Lucas 7:24. E, tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João. Ou Lucas 9:5-2. E mandou mensageiros adiante de si. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Ou Tiago 2:2-5. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Também pode se referir aos ventos. Salmo 104:4. Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros, um fogo abrasador. A peste. Salmo 78:49. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Ou a qualquer coisa designada para tornar conhecida ou executar a vontade de Deus. É comumente aplicada, no entanto, aos espíritos não caídos e felizes que estão no céu, cuja dignidade e prazer é fazer a vontade de Deus. Eles empregavam vários meios para tornar conhecida a vontade de Deus, por sonhos, visões, assumindo uma aparência humana, etc. Em sonho. Esta era uma maneira comum de tornar conhecida a vontade de Deus aos antigos profetas e ao povo de Deus, como no caso de Abimeleque, em Gênesis 20, ou Jacó, em Gênesis 31, ou o sonho de Labão, em Gênesis 31:24, o sonho de José, em Gênesis 37, o sonho de Faraó, em Gênesis 41, ou o sonho de Salomão, em 1 Reis 3, o sonho de Daniel, em Daniel 7, e Jó, capítulo 4, versículos 13, 14 e 15, que dizem: entre pensamentos vindos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha cara. É suficiente para nós saber que, dessa maneira, muitas das profecias foram comunicadas, e observar que não há evidência de que devamos confiar em nossos sonhos. Os sonhos são movimentos selvagens e irregulares da mente, quando ela está livre da razão. E é mera superstição supor que Deus agora dê a conhecer sua vontade desta maneira. Filho de Davi, descendente de Davi. Para mais informações a respeito do termo, verificar o nosso estudo sobre Mateus, capítulo 1, versículo 1, disponível no card a seguir. O anjo o fez lembrar de sua relação com Davi, talvez para prepará-lo para a informação de que Maria seria a mãe do Messias, o herdeiro prometido de Davi. Não temas. Não hesiteis, nem tenhais qualquer receio quanto à virtude e pureza dela. Não tema que ela seja indigna de você ou que o desonre. Receber a Maria, tua mulher, tomá-la como sua esposa, reconhecê-la como tal e tratá-la como tal. Porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. É a criação direta do poder divino. Assim, um corpo foi preparado puro e santo, livre da corrupção do pecado, a fim de que ele pudesse ser qualificado para sua grande obra, a oferta de um sacrifício puro a Deus. Como isso era necessário para a grande obra que ele veio realizar, José foi instruído por um anjo a recebê-la como pura e virtuosa, como digna de seu amor em todos os sentidos.
Para mais informações, leia a nota em Hebreus 10:5. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus é o mesmo que Salvador. É derivado do verbo que significa salvar. Em hebraico é o mesmo que Josué, e era um nome muito comum entre os judeus. Ele salvará. Isso expressa o mesmo que o nome, e por essa razão o nome foi dado a ele. Ele salva as pessoas morrendo para redimi-las, dando o Espírito Santo para renová-las, como atesta João 16:7-8. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Por seu poder em capacitá-las a vencer seus inimigos espirituais, em defendê-las do perigo, em guiá-las no caminho do dever, em sustentá-las nas provações e na morte. E ele as ressuscitará no último dia, e as exaltará a um mundo de pureza e amor. Seu povo, aqueles que o Pai lhe deu. Os judeus eram chamados de povo de Deus porque ele os havia escolhido para si mesmo, e os considerava seu povo especial e amado, separado de todas as nações da terra. Os cristãos são chamados de povo de Cristo, porque era o propósito do Pai dá-los a ele. Como descrito em Isaías 53:11, o trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E João 6:37, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. E porque no devido tempo ele veio para redimi-los para si mesmo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Tito 2,14. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro 1:2. Dos seus pecados. Esse foi o grande objetivo de Jesus ao vir e morrer. Não era para salvar as pessoas em seus pecados, mas de seus pecados. Os pecadores não poderiam ser felizes no céu, seria um lugar de miséria para os culpados. O propósito de Jesus era, portanto, salvá-los do pecado. E com isso podemos aprender, primeiro, que Jesus tinha um propósito ao vir ao mundo. Ele veio para salvar seu povo, e esse propósito certamente será cumprido. É impossível que ele falhe em qualquer parte dele. Segundo, não temos nenhuma evidência de que somos o seu povo, a menos que sejamos salvos do poder e do domínio do pecado. Não é suficiente apenas professar ser povo seu. A menos que abandonemos nossos pecados, a menos que renunciemos ao orgulho, à pompa e aos prazeres do mundo, não temos nenhuma evidência de que somos filhos de Deus. É impossível sermos cristãos se nos entregarmos ao pecado e vivermos na prática de qualquer iniquidade conhecida. Veja 1 João 3:7-8. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E por último, o propósito de Jesus era que todos os cristãos professos sintam que não há salvação a menos que seja do pecado, e que eles nunca poderão ser admitidos em um céu santo no futuro, a menos que sejam purificados pelo sangue de Jesus aqui.